E diga pra mim, o seu desafio que você comentou aqui antes, né? Da gente começar aqui o podcast, que foi a expansão agressiva que vocês tiveram, né? Sim. Foi que ano isso? Foi que vocês passaram de 2016. 5 unidades, é isso? Para 16. Pra 16. 2016. Em um ano. Uhum. Conta mais um pouquinho como é que foi esse desafio. Porque ela chegou aqui falando, nossa, quando a gente era mais ou menos, tinha 50 pessoas na equipe, mas era bem tranquilo, conhecia todo mundo. A gente tá com 30 e pouco, nossa, já tá com desafio, imagina. Agora você tá com 300, né, colaboradores. Então, como é que foi esse ano de 2016, é isso? Isso, foi 2016. Como é que foi um desafio bem... Foi um desafio bem legal pra você. Bem legal, bem grande, né? E o meu receio ali, aquilo que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Né? Como eu falei ali pra você, né? Era uma equipe, eu considerava pequena, tá? Desculpa. Não era mínima, mas era pequena ali naquele momento. Já com uma operação que eu conhecia, tudo sob controle, né? Aí tem esse movimento, né? Que traz aquela... Ai, meu Deus, e agora? E aquele friozinho na barriga foi, poxa, como que agora eu vou conseguir entregar aquilo que eu estava entregando ali para 50, para a equipe dobrou, né? Como que eu vou conseguir fazer? E os pacientes, eles vão se sentir assim, né? Em contratar todo esse movimento, todo esse volume de pessoas. Vou conseguir contratar bem, né? A mesma assertividade que eu tive lá, eu vou ter aqui. E daí foi muito do exemplo, sabe? Você não me perguntou, mas agora eu já lembrei de uma história bem legal. Tinha uma época que a nossa unidade maior, eu não tinha um colaborador em cada posição de atendimento, porque não tinha volume de clientes ainda, né? Então, eu ia para o atendimento. Então, às vezes, estava lá, eu via... A fila é uma coisa que me incomoda, assim, né? E ainda mais naquele momento. Então, eu ia para o atendimento também. E, às vezes, eu estando ali no atendimento, eu sempre falava para as pessoas que a gente não pode ter o atendimento robotizado. Né? E daí, ali durante o meu atendimento, eu tinha naquele período cortado o meu cabelo era comprido, eu cortei aqui e passei o final de semana inteiro chorando, as mulheres vão me entender. Falando, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou colocar mega hair, porque eu saí do salão feliz, com o cabelo escovado, a gente lava e nunca fica igual. Sim. Né? Então... Mas com homem também é assim, tá? Eu saio do meu barbeiro com cabelo top, não sei o quê, chego em casa, meu Deus, eu fiquei lindo, aí maravilhoso. Lá, você fala assim, no dia seguinte, mas como é que ele fez desse jeito? Né? O homem também tá passando por isso. Ai, tá? que bom. Então não vou ter essa... Você já cortou o cabelo aqui já? Não. Já? Quem nunca, né? Nunca mais. Cortei aqui, Nossa. aí passei o final de semana chorando. Fui trabalhar na segunda-feira, uma colaboradora que trabalhava comigo, não tá mais comigo, falou... O que você fez? Eu falei, senhor. Ela fez assim? Fez. Na hora que... Meu Fez. Deus. Ela era bem, né, bem direta. Não conseguiu se expressar menos. Desculpa. Aí eu passei uns dias focada no YouTube. Eu falei, eu vou aprender a fazer cacho no meu cabelo. E é ali que eu aprendi, agora eu faço todo dia, né? Porque não é do salão e não é natural. Eu que faço. Enfim, e um dia eu estava lá prestando atendimento e uma moça sentou na minha posição de atendimento para ser atendida e ela falou para mim assim, nossa, você que faz no teu cabelo? Eu tento fazer e eu não consigo fazer. E daí eu falei, sim, isso eu que faço. Contei essa história muito brevemente para ela ali, que eu cortei, fiquei nervosa, passei o final de semana aprendendo a fazer onda no meu cabelo. E daí eu aprendi que a gente faz assim, ó. Eu peguei a caneta. Você faz assim com o cabelo, porque antes eu fazia assim, e daí embolava inteiro dela. É verdade. Eu falei, o CEP do seu endereço é tal. Então tá bom. Porque daí eu faço assim, daí eu passo tal coisa. E eu fui falando com ela, enquanto eu pegava as informações que eu precisava, eu fui falando com ela. Ali, a equipe começou a olhar, falou, eu entendi. Entendi. Né? É quase que os influenciadores fazem hoje, né? Enquanto tá fazendo maquiagem, vai conversando. Enquanto tá ali, vai trocando uma ideia, vai fazendo, né? O olho e tal. Então, é isso, sabe? De você... Eu tô atendendo ela. A gente somos pessoas. Então, ela quis falar comigo. Às vezes fala, nossa, que cor que é teu esmalte? É Gabriele. Nossa, esses nomes de esmalte, né? Pois é. Pronto, gente. Então, você vai fazendo isso e daí as pessoas vão pegando pelo exemplo. Claro que daí a operação foi ficando grande, né? E eu comecei a perceber também que as pessoas tinham... A gente fazia processo seletivo, daí na época da pandemia, muito por vídeo, né? Porque antes eu fazia processo seletivo dinâmica, todo mundo numa sala e tal. Daí a pandemia, tudo em vídeo. E as pessoas eram selecionadas
e vinham trabalhar. E eu comecei a perceber, e até por falas das pessoas que elas comentavam comigo, que algumas não sabiam por que eu tinha escolhido elas. Então, né, por que será que me escolheu? Aí eu comecei de novo na questão da transparência, de vulnerabilidade, de coragem, de ser verdadeira ali. Eu chamava as pessoas, a gente tem todo um processo de treinamento, e eu falava, olha, claro que dei não um a um, né, só se realmente a turma era pequena, mas olha, vocês foram selecionados porque em algum momento vocês falaram alguma coisa que mostraram para mim que vocês gostam de gente, que vocês são empáticos de verdade, que trabalhar com saúde, trabalhar com atendimento é realmente significativo para vocês. Então, foi alguma coisa, de repente, da trajetória, de quem criou vocês e tal. E das pessoas realmente se emocionarem ao ouvir isso. E daí eu falava assim, eu garanto que alguns de vocês aqui, de repente, até pensaram. A gente ficava naquelas telinhas, né? Então, ficava com um monte de rostinho lá no Zoom. Aquela lá, acho que ela vai contratar, né? Porque... Era processo seletivo em grupo? Dinâmica, assim, né? Porque imagina, tem um monte de tempo de experiência e eu acabei de me formar. Imagina que ela vai me contratar. Daí quando eu falei alguma coisa, ela notou. Ai, meu Deus, e pra mim ela não perguntou muita coisa. Então eu garanto que alguns de vocês tinham esse pensamento. Mas não, a gente não contrata currículo, a gente contrata coração. Então aí nisso, sabe? Você vai abrindo portas mesmo para as pessoas saberem que elas podem ser elas. Então, aquilo que vocês entregaram lá no processo seletivo, e lá no processo a gente fala, sejam vocês. Porque aqui é muito fácil, a gente vai ficar meia horinha juntos, é muito fácil, eu sou assim, eu sou assado. No dia a dia, se não for assim, eu vou entender que aquilo que eu acordei com você não é o que você entrega. E daí não vai fazer sentido. Nem para mim, nem para você, nem para o colaborador, nem para a equipe, nem para o funcionário, para o paciente. Então, sejam vocês. Então, é sempre jogando as claras, assim, sabe? E com isso, a gente foi realmente tendo uma equipe bem legal e alinhada com o que a gente quer. E isso foi na época também, da expansão também foi assim? Na época, também foi. Foi nesse processo. Daí eu fui desenvolvendo, sabe? Tá. Então, isso de chamar as pessoas e falar por que elas tinham sido aprovadas, né? Por que eu escolhi você e não você. Que, nossa, a menina que estava lá com 20 anos de experiência na área que eu estou contratando, por que você me contratou? Que eu acabei de me formar. Né? Até tem uma história bem legal de uma menina que, na época, você perguntou se eu gostava de café, né? Ele até esfriou aqui de tanto que eu tô tagarelando, mas enfim. Depois do almoço, eu passava numa loja de café para tomar um cafezinho. Uma loja de chocolate que vende café. E tinha uma menina, uma atendente, que ela vinha e eu falava, eu não gosto de café, de chocolate com muito cacau. Eu gosto de chocolate doce mesmo. E quem falar pra mim que chocolate branco não é chocolate, eu vou ficar brava, porque eu adoro chocolate branco. Mas enfim, é todo mundo que gosta do que quiser. E eu falava pra ela, eu não gosto do 70%, eu gosto do branco ou do 15%. Dela, o meu ela fazia diferente e o dos meus colegas ela fazia com aquele chocolate do cacau. Então eu chegava, ela já falava, o dela é assim. O dela é assim. Você roubou essa menina pra trabalhar com você? Esse aqui faz igualzinho. A gente tem mais ou menos umas 5 pessoas que ele roubou de atendimento. Café, inclusive, também ele roubou uma menina da talvez da mesma loja que a gente... Exatamente. Ele roubou uma menina da Copenhague, o rapaz do estacionamento. Tamo no brisa. Conversando. Porque faz sentido pra pessoa. E a pessoa se sente valorizada, grata. Porque você atender, o jeito que ela me atendia, me mostrava que ela amava aquilo. Ela já entendeu quem eu era. Exato. Ela já entendeu que os outros não queriam, não estavam nem aí. Então, ela já sabia que meu café era assim. Gente, isso é da pessoa. Exato. Eu não consigo ensinar isso. Exatamente. Eu não consigo. A técnica você Então, ensina. a gente foi ensinar pra ela. Tadinha, ela no começo ela ficou tão nervosa que ela até foi embora chorando, porque é hemograma, hemoglobina glicada, e aquelas letras, né? E daí, depois ela voltou, eu falei, calma, a gente vai te ensinar. Sim. Né? Então, ela ficou um bom tempo com a gente. A gente tem uma certa experiência. Inclusive, eu gosto, particularmente, quando eu Mas é a sou melhor bem atendido, coisa. eu falei, nossa,
Tem uma vaga pra você lá, eu acho, tá? Chega pro RH bem assim, então, contratei um manobrista que ele começa amanhã. Aí eu... Que era do TI. Foi literalmente isso. Não, é bem assim. Aí eu tenho que correr atrás e resolver. Mas você viu, ó, você tem coragem. E dá super certo. Vulnerável, assim, claro. Dá super... Porque sabe você pega a essência da pessoa, e essas pessoas eu vejo que ela tem um... Não que as outras não tenham, mas essas ainda mais, elas veem um desafio muito grande. Meu Deus, uma coisa completamente nova. E o nível de gratidão fica muito, muito bom, assim. Não porque eu preciso de nível de gratidão, mas ela mesma, sabe? Mas isso retroalimenta, né? Exato. Nossa, ela fica... Aí você trabalha pela empresa. Exato, sabe? Eu entendo uma coisa muito, muito legal. Eu gosto bastante. A pessoa acaba vendendo a empresa também. Porque nesse caso, realmente, você não está contratando currículo, nesse caso. Não.